Deixa eu dizer para você, Deus está aqui, e aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai continuar. Aquele que começou a mover na sua vida, Ele vai continuar. Aquele que começou a lhe dar a direção, que começou a te mostrar o caminho, Ele vai continuar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu que Ele iria fazer, da parte de Deus, da parte dEle, a aliança dEle mantém firme. E o que você faz? Diga para quem está do seu lado: graça. Assim, eu estou na graça. A graça é para os santos, e a graça, ela age diretamente quando você se sente fraco, ou quando você está em alguma tribulação, ou tendo algum desafio. É graça. Deus se move na sua vida pela graça. Falamos, e vou provavelmente dizer, dos 12 dias, que os 4 fundamentos da prosperidade bíblica em Deus. Diga assim: eu preciso prosperar em Deus. Diz para quem está do outro lado: eu preciso prosperar em Deus. Amém? A sua prosperidade, ela precisa ser no Senhor, em Cristo Jesus, porque essa prosperidade, ela não acrescenta dores. A prosperidade em Deus, ela não deforma a sua vida, ela não deforma o seu caráter, ela não distorce quem você é. A prosperidade em Deus, ela te molda. A prosperidade em Deus, ela te formata. A prosperidade de Deus, ela te prepara para os céus. E a prosperidade em Deus, ela tem 4 fundamentos: graça, gratidão, louvor, adoração e obediência. Então vamos repetir: graça, gratidão, adoração e obediência. De novo: adoração e obediência. Só os homens. Tá bom, agora só os homens, vamos lá. Vou dar uma outra oportunidade só para os homens: graça, gratidão, adoração e obediência. De novo: graça, gratidão, adoração e obediência. As mulheres: graça, adoração e obediência. Só as mulheres inteligentes agora. Está vendo como é que tem mais mulheres obedientes? Glória a Deus. Todos juntos. Então, graça, gratidão, adoração e obediência. Muitos homens da Bíblia, patriarcas, reis, sacerdotes, homens bíblicos, personagens bíblicos, que Deus usou, que Deus fez pacto com eles, que Deus fez aliança com eles, todos eles experimentaram na graça de Deus, todos eles moveram-se com o coração grato a Deus, todos eles aprenderam o processo, o princípio, o caminho da adoração, o caminho do louvor. A adoração, eu disse ontem que a adoração, há várias formas de você adorar. Você adora através da música, você adora através de uma ação, você adora através de fazendo a vontade de Deus, você adora através pregando a sua palavra. Há muitas formas de se adorar. E você precisa aprender a obedecer, não somente conhecer a palavra de Deus, não somente ler, e não basta ler só 1, 2, 3 vezes a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus, ela salte para dentro de você. Você sabia que a palavra de Deus, ela é viva, e ela quer se mover, e ela quer te possuir. Você sabia disso? Você sabia que a palavra, ela tem personalidade própria? Quer que eu lhe diga? Quer que eu lhe mostre? A Bíblia diz em João: e o verbo se fez e habitou entre, cheio de, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Antes de Jesus vir à terra, era apenas a palavra.
Era a palavra escrita e a palavra crida, mas a palavra se transformou em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de perdão, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando ele veio a essa terra, ele trouxe consigo a sua glória, a sua graça. A sua graça lhe basta, porque o poder de Deus na sua vida é aperfeiçoado nos seus momentos de fraqueza. Você precisa entender que você não pode tudo em você mesmo. Você pode, quando você pode em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Se existe alguma coisa hoje, ou amanhã, ou neste ano, que parece impossível, que é muito difícil, quero te dizer que nesses 12 dias, Deus virá com a sua glória. O verbo, a palavra está viva hoje, e ela quer entrar em você, quer lhe possuir. Céus vão se abrir, portas vão se abrir, a sua família vai conhecer a Deus, o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, a glória de Deus. O verbo, ele está aqui, ele está se movendo nesse lugar, e ele vem sobre você. É o verbo, é a palavra. Então é muito importante você entender princípios e valores espirituais. O Espírito Santo é que lhe dá a condição, que lhe faz entender, que lhe faz compreender. Você não pode viver só do intelecto, você precisa entender pela revelação. Existem coisas que você pode raciocinar, mas existem coisas na palavra de Deus que é pela fé. Por exemplo, quando Abraão ouviu de Deus, Deus falou diretamente para Abraão: Abraão, meu filho, pega o seu filho, o seu único filho, que era, quem lembra do nome do filho de Abraão? Diga Isaac. Diga assim: Isaac era o filho que representava a promessa. Vamos lá? Isaac era o filho que representava a promessa. Então Abraão, alguns anos antes, tinha tido um outro filho, mas ele não teve o filho com a sua esposa, ele teve o filho com a sua concubina, e nasceu Ismael. E Ismael era um filho que Deus amou, tanto amou, que prosperou, e hoje é um povo também incontável, assim como o povo de Jacó. Mas o que Deus queria que Abraão aprendesse naquele momento era um filho que se chamava o filho da promessa, que Deus tinha prometido que sairia do ventre de Sara. E é esse filho da promessa, é esse filho que Deus disse o seguinte para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, leva para o monte Moriá, e lá você vai sacrificá-lo a mim. E você não vai ver na Bíblia, em nenhum momento, Abraão dizendo: mas por que, Senhor? Para quê? Por que o Senhor está me pedindo isso? Eu não posso, se eu matar ele, a promessa acaba. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por quê? Porque a sua fé faz a justiça de Deus agir. Sabia disso? Existe algo que parece impossível na sua vida? Tem algo que você tem que conquistar? Ou tem algo que não é impossível, mas não está acontecendo, a porta não está se abrindo, é aquela pessoa que você tem orado, ela não está mudando, ela não está se transformando, é um bem que você quer ter, é algo emocional, pessoal de você, uma luta que você tem pessoal que você não consegue vencer. Existe algo que a coisa não está acontecendo. Deixa eu lhe dizer o seguinte: você vai vencer pela fé. Você vai conquistar pela fé, e isso lhe vai ser imputado por justiça. Quando nós decidimos vir para cá e passar os 12 primeiros dias na presença de Deus, eu tenho absolutamente certeza que isso nos é imputado por justiça. Deus olha para nós com olhos de graça. E esses olhos de graça que movem os céus. Enquanto nós estamos aqui agora, enquanto nós estamos cantando, enquanto estamos dizendo, há um mover, há mudanças,
sinto a sua glória, sinto o céu na terra. Enquanto você canta isso, algo está se movendo, algo está mudando ao seu redor, algo está acontecendo, a sua glória está vindo, o céu está vindo sobre a sua vida, porque o céu na terra nada mais é do que o que há de melhor vindo sobre a sua vida. Essa é a ideia que Deus tem nos dado. Céu na terra é o melhor de Deus sobre nós. Céu na terra é o ouro de Deus, é a prata de Deus, é a santidade de Deus, é a glória de Deus, é a presença de Deus vindo sobre nós. A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus nos diz que Deus ele tem uma multiforme, ou tem múltiplas formas de se apresentar a nós. O seu caráter, a sua vida, a sua presença vem sobre nós de uma forma sublime, e é esse mover na sua vida que traz mudanças. E esse mover na sua vida que te transforma, e esse mover na sua vida que te faz uma pessoa melhor, ou que te gera no seu coração, gera em você um desejo de ser uma pessoa melhor, de tentar ser uma pessoa melhor. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre santidade. As pessoas pensam que ser santo é alguém que nunca erra, e isso não é ser santo. Ser santo é uma pessoa que deseja ardentemente agradar a Deus. Sabia disso? Então, um homem, uma mulher que deseja ardentemente agradar a Deus, ele se santifica. É isso que a gente está fazendo aqui, buscando essa santidade. Eu tenho absolutamente certeza de que o que Deus começou a fazer na sua vida ainda é só o começo. Vou te dar outra oportunidade para você dizer amém. Vou dizer de novo. Eu tenho absolutamente certeza, eu tenho certeza absoluta do que Deus está fazendo na sua vida é apenas o começo. Ainda há muito. Se você acha que Ele já fez coisas boas, eu quero te dizer, quero te lembrar que esse mesmo Deus que já operou na tua vida hoje cedo de manhã, ontem, há meses atrás, há anos atrás, Ele vai continuar operando, e hoje ainda vai ser melhor, amanhã será melhor ainda, porque a sua glória aumenta a cada dia, a sua vida, o seu mover é de degrau em degrau, a sua fé, os seus passos é de fé em fé. Posso ouvir um amém gostoso? É assim. Esse é o céu na terra. Eu quero ler aqui para você, eu dei a introdução agora eu vou pregar. Vamos lá. Agora eu quero ler um texto para você, quero compartilhar com você. Efésios 3, 14. Efésios 3, 14. Olha que texto maravilhoso. Eu vou ler na versão NVI, ok? Algumas vezes eu vou ler na versão revista atualizada, mas aí eu aviso. Tem revista atualizada não, né? Mas vai ter, não vai? Vai ter. Vamos lá. Então, Efésios 3, 14. Olha só, você pode até ler ali comigo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Agora, olha ali para o telão, levanta os braços assim, faz assim, ó. Diz assim: verbo vivo, pode me possuir. Mais uma vez, verbo vivo, pode me possuir. Que a tua palavra salte para dentro de mim e ela viva em mim. Quantos recebem? Aleluia. Então vamos lá. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a maravilha. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, aonde é que você vai ter o seu alicerce? Aonde é que você vai ter o seu fundamento?
em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a altura, o comprimento, ou a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A primeira parte do versículo 14 diz: por essa razão, por qual razão eu me ponho de joelhos? Eu me ponho de joelhos por causa da unidade. Se você ler todo o capítulo, você vai perceber que aqui é o foco, a palavra que o apóstolo Paulo, que escreveu a carta dos Filipenses, ele estava dizendo, a carta de Filipenses, uma carta de Efésios, ele estava dizendo o seguinte: eu me ponho de joelhos por vós e por toda a família que há nos céus e que há na terra. E eu quero falar aqui então um pouco sobre o poder do joelho. Põe a mão assim no teu joelho. Diga assim: há poder, há poder sim, força sem igual nesse sangue de Jesus. Vamos lá, irmão, você não conhece esse hino? Há poder sim no bom Salvador, ó, confia no... Aleluia, não é? Há poder nesses joelhos aqui, meu irmão. E quando eu falo em poder de joelhos, eu lembro de um casal poderoso em ações de joelho, que são os nossos pastores, a nossa cobertura, o pastor Francisco e a pastora Dilma. A pastora Dilma, claro, se eu falar isso perto dela, ela vai se sentir constrangida, mas ela tem 2 cascos de tartaruga no joelho, pretos, porque o hábito de anos após anos, décadas, orando de joelho, não é? Se você quiser, você pode tatuar também, fazer ele tatuado, não é? Mas o dela não é tatuado, ela adquiriu o hábito. Uma vez só eu tive o privilégio, ela deu mole, porque para ver aqueles joelhinhos é difícil, fica escondido, ela só usa vestidão, não é? Mas um dia ela sentou lá em casa para tomar café, eu vi o joelho, eu falei: meu Deus, olha aqui, mãezinha. Ela não é? E eu me lembro do meu sogro, que na minha como é que é o nome daquela? Na minha sabatina, quando eu me formei teologicamente no seminário, então naquela época, para você ser reconhecido como pastor, você passava por um concílio, ok? Então eu passei por um concílio. Nesse concílio eu ficava sentado e tinha uma banca de examinadores, que eram pastores e teólogos, que ali estavam para me fazer perguntas, para ver se as perguntas bíblicas que ele faziam, eu respondia da forma bíblica correta, dando texto bíblico, forma, cristologia, angiologia, etc., demonologia, etc., 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 mesmo, né? Tudo isso tinha que estudar a história da igreja, etc., etc. E ali naquela banca, o examinador da banca, já começou o nosso exame, às 7 horas da noite, já estava passando de meia-noite, estava bem cansado, a minha cabeça já estava, não conseguia mais raciocinar, porque eram muitas perguntas, e sinceramente, eu não tinha mais condição. E o meu sogro estava ali também na banca, e ele parou e disse: pessoal, eu estou vendo que o rapaz está cansado. Está cansado? Vocês perguntaram um monte de coisa, não sei para que vai servir esses negócios todos, mas tudo bem. E aí o examinador, porque a banca ela tem um presidente que ele coordena
o exame da banca, e ele disse: Pastor Francisco, é assim mesmo, isso daqui é de praxe, é normal fazermos isso, porque é importante termos uma boa formação teológica. Por exemplo, fulano de tal apontou, foi formado no Seminário Batista do Sul, ciclano de tal foi formado no Seminário Batista do Norte, ciclano fez pós-graduação em tal lugar nos Estados Unidos. E o irmão mesmo, qual foi o seu seminário? Ele: meu seminário, meu filho, joelho, o mesmo seminário de Paulo, joelho no chão, o mesmo seminário de Pedro, o mesmo seminário de Tiago, o mesmo seminário dos apóstolos, não é? E aquilo, isso aqui, meu filho, ó, esse é o seminário. E aquilo ali me marcou. E o que eu quero dizer para você? Que o seu joelho tem poder, o seu joelho tem unção, mas não unção para dar joelhada no irmão, não, né? Não é isso não. Porque quando você se prostra, existe um efeito no mundo espiritual. Quando você se prostra, existe um mover no mundo espiritual. A Bíblia fala que os humildes serão exaltados, e os exaltados serão abatidos. E aquele que é de dura cerviz, haverá um momento que ele vai ser quebrado. Então o que é dura cerviz? Dura cerviz é ter a cervical dura, que quando o rei passa, todo mundo tem que se curvar. Até na Inglaterra, se você estiver na frente da rainha, como é que os súditos, ou quem está na frente, como é que as mulheres fazem? Assim, né? Não é? E os homens, uma forma de reverência, faz parte. É a rainha da Inglaterra que está passando. Quando o rei Jesus, ele entra na sua vida, ele se move na sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: há muitos momentos em que existem mudanças que só vão acontecer quando você entender o poder e intensidade daquilo que Jesus faz através do teu prostrar. Então, me colocar de joelhos não é algo religioso, posso te afirmar isso, é bíblico. E lembre-se que nós pedimos que a palavra, que o verbo viesse e nos possuísse. Então, se você pode, se há condição, se coloque de joelho. Não agora não, não é? Se você tem condições, cria esse hábito e se ponha de joelhos. De joelhos você vai vencer as maiores batalhas. E nós vamos fazer isso já já. Para quê? No verso 18: para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quando você se prostra, você se rende para Deus, Deus se manifesta na sua plenitude. Ele se manifesta largura, altura, comprimento e profundidade, no total. Ele se manifesta na sua totalidade. Temos ensinado, Deus tem falado conosco, que Ele não quer ser o segundo na tua vida, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Deus não aceita segundo lugar. Se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele não está na tua vida. Já aprendemos isso, já sabemos disso. Não há meio termo. Deus não é um Deus de mais ou menos. Quer ver? Olha o que diz na sua palavra: porque você não é quente nem frio, estou a ponto de... Olha como é que Deus é. Deus é radical para o que diz respeito a Ele, ao seu reino. Ele diz, é necessário que Ele cresça e eu... Então, olha os extremos. Um outro texto. Agora não estou me lembrando de nenhum. Cantei muito. Me ajuda aí. São os extremos na Bíblia, não é?
Seja sua palavra sim, sim ou não. E se alguém pergunta, e aí, você é virgem? Mais ou menos, não existe. Dai a Deus, isso, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você observa que são extremos, existem momentos, existem princípios da parte de Deus que não tem negociação, ou é ou não é. Por exemplo, Deus não criou um purgatório, não existe na Bíblia purgatório, com todo respeito às outras religiões, não quero saber, não é isso, mas estou dizendo o seguinte: nós acreditamos em céu e em inferno, não tem purgatório. Purgatório é aqui, se é para purgar alguma coisa é agora, porque tu só tem essa vida, para se arrepender só tem essa vida, irmãos, é agora. Então dá tudo de melhor que você pode para Deus, você só tem essa oportunidade, você não vai nascer de novo, você não vai reencarnar. Nós não cremos nisso, nós cremos no que a palavra de Deus diz, porque seria muita injustiça da parte de Deus, se Ele prega santidade, santidade, aí você diz, não, como eu vou reencarnar futuramente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou rodar a baiana, e apronta todas, por quê? Vai morrer, vai reencarnar. E se tu reencarnar numa barata, e aí? Mas nem isso vai acontecer, não vai acontecer, você só tem essa vida, então seja intenso, dê o teu melhor. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quando vier a aflição, quando vier a luta, lembra disso. Não se preocupe demasiadamente com a sua debilidade. Eu sou tão fraco. Não é isso, não é o teu foco não pode ser esse. O teu foco tem que ser em Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Maior é aquele que está em mim do que está no mundo. Eu posso todas as coisas nele, porque Ele me fortalece. Esse tem que ser o teu foco deve ser esse, porque aonde estiver o seu foco, ali você tira a sua força. Então se o seu foco estiver no pecado, de onde vai vir a sua força? Da onde? Do pecado. Se o seu foco estiver na mentira, da onde vai vir a sua força? Da mentira. Se o seu foco estiver nas trevas, vai vir das trevas. Se o seu foco estiver no engano, vai vir do engano. Então foque na verdade, foque em Jesus, foque no Todo-Poderoso.